Olá! Que alegria podermos finalmente voltar a congregar. Mas antes de irmos à casa de Deus, precisamos tomar alguns cuidados contra o coronavírus. Eu sei, está todo mundo ansioso para regressar. Mas você que faz parte do grupo de risco, espere mais um pouquinho. Continue louvando a Deus no conforto e segurança do seu lar. É obrigatório o uso de máscara para adentrar a igreja. Se você por um acaso esqueceu a sua máscara em casa, você pode retornar para buscá-la ou deixar para congregar em um outro momento. Ao chegar à igreja, lembre-se que a recepção vai ser um pouco diferente. Vamos deixar os abraços, os beijos e os apertos de mão para um futuro mais próximo. Dessa vez, vamos ser calorosos também, apenas com os nossos sorrisos e acenos de longe. Você está vendo toda essa demarcação aí nos bancos da igreja? Pois é, ela precisa ser respeitada. No mesmo banco, só a família de convívio. Evite sair da igreja, mas se precisar sair para beber água ou ir ao banheiro, lembre-se do distanciamento de pelo menos 1,5 metro para cada pessoa. E ao findar o culto, evite aglomerações em frente da igreja. Retorne rapidamente para o seu lar. E não se esqueça, a liderança da igreja está trabalhando com carinho para o seu e o meu bem-estar. Então, sejamos cordiais. Ouça-os. Eles têm informações importantes de como proceder durante o culto. E finalmente, bom culto a todos. E lembre-se, Deus ainda é o protagonista da história dos seus filhos. Não há motivo para pânico. Sabe por quê? Estamos cada dia mais perto do lar. Estamos finalmente voltando para casa. Bom dia! Vocês não sabem a felicidade que eu estou aqui, estar aqui na frente hoje falando bom dia nessa igreja. Que saudade que eu estava. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já estavam com saudades. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor. Nós fizemos aqui alguns anúncios. Nós queremos reforçar esse anúncio para você. Dizer que nós estamos passando por um momento difícil, onde nós estamos sob um decreto e que nós temos abaixo desse decreto uma 30% de acomodação aqui na igreja, nossa capacidade. E dentro dessa acomodação, nós temos algumas coisas a seguir, como foi falado no vídeo. Então nós queremos pedir para vocês um máximo de cuidado, porque com certeza nós também sofreremos aqui fiscalizações. E não é pela fiscalização, mas é pelo bom andamento do culto e pela nossa saúde também. Então, muito obrigado por você que veio. Só lembrando a vocês que na saída do culto, a saída será ordenada. Então, por favor, vocês que estão aqui mais à frente, aguardem o diácono passar por vocês para liberar a saída. Que vocês tenham um ótimo culto, tenham cuidado também e respeitem as normas que estão descartadas por ele. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Faz-se necessário, neste momento, fazermos a leitura da última ata de comissão da igreja. Nós temos alguns itens a tratar e nós necessitamos dessa aprovação da igreja. Ok? Bom dia, irmãos. A comissão esteve reunida no dia 14 de março de 2020, às 15 horas e 34 minutos, com os membros presentes: Pastor Luiz Fernando, Elinaldo Costa, Douglas Mateus, Carlos Alberto, Deus Azevedo, Sueli Caldeira, Adriana Catanila, Silene Catanila, Vanderlei Catanila, Vanessa Correia, Daniel Costa, Edivaldo Costa, Matheus Costa, Rafael Guimarães, Douglas Lobato, Nelson Lobato, Juscelino Molinari,
José Pinto, Tiago Tássio Serra, Fátima Regina da Silva, Walter Souza. Os assuntos tratados: carta de transferência a recomendar. Propõe-se recomendar à Igreja as seguintes cartas de transferência. Recebimento de carta: Elisângela Simone de Lima Cardoso, recomendação da Igreja Cuiabá Central, sede. José Germiniano de Lima, recomendação da Igreja Jardim Imperial, Jardim dos Estados, Várzea Grande. Antônio Eurico Moraes, Maria Lima da Silva Moraes, recomendação da Igreja Cuiabá Central. Adriele da Silva Lima, recomendação da Igreja Marcelândia, Marcelândia, Mato Grosso. Luiz Fernando Oelque Pereira, Larissa Stephanie Barbosa Oelque, recomendação da Igreja Ouro Verde, Jardim Paula II, Várzea Grande. Queridos, há um apoio? Proponho. Ok. Alguma observação contra esses nomes? Não havendo os que estão favoráveis, a mão direita, votado. Envio de carta. Graciele Mussado Soares e Prisciele Mussado Soares, recomenda-se à Igreja Cuiabá Central, sede. Lucas Oliveira Costa, Lucas Osiel Moraes Moreira, recomenda-se à Igreja Sinop, sede Sinop. Maristela Moraes Kestrin e Michele Kestrin Costa, recomenda-se à Igreja Porto, sede. Jacó Dias Santos, recomenda-se à Igreja Praeirinho, Cuiabá. Eu proponho. Há um apoio para essa proposta? Alguma observação? Quantos são favoráveis? Alguém contrário? Votado. E a Escola Sabatina propõe-se recomendar como secretária da Escola Sabatina Briana Paula Dal Piaz. Eu proponho. Há um apoio a essa proposta? Alguma observação, Marcos? Quantos são favoráveis? Alguém ao contrário? Votado. Bom dia, feliz sábado. Olha, eu sei que vocês estão de máscara, eu sei que pode melhorar, hein? Feliz sábado, gente, a gente está voltando. A gente viu um ou outro aqui, faz dia que não via, né? Que bom estarmos na casa do nosso amigo Jesus. Neste momento eu quero convidar você para louvar. Vamos louvar um Deus que, porque Ele vive, eu e você podemos crer que isso aqui tudo vai passar, que dias melhores irão chegar. Louve o Senhor Deus conosco, cantando o hino Porque Ele vive.
Então eu quero que vocês falem um amém bem forte. Não, pera, vamos mudar. Vou fazer aquele negócio de Maranata, o Senhor logo vem. Vamos lá, eu vou falar Maranata, vocês, o Senhor logo vem. Maranata? Muito bem, esse dia está próximo, está muito próximo. E os sinais têm mostrado isso. E esse é o tempo da gente entregar o nosso coração a Jesus. Da gente dar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa vida. E essa música que nós vamos cantar agora, ela fala exatamente isso. Do nosso desejo de entregar a nossa vida e o nosso coração a Jesus. E se esse é o seu desejo, de entregar tudo que você tem, nessa nossa última chance, como diz o pastor Odailson, nós temos uma vida para torná-la extraordinária. E essa é a sua única chance de tornar a sua vida extraordinária. Então eu quero convidar você a cantar conosco essa música. E que você coloque todo o desejo de entregar o seu coração a Jesus agora. Meu desejo
ser a sua oração, que Jesus possa fazer o querer dele em sua vida. O próximo louvor que eu gosto de cantar, e eu gostaria muito de cantar com vocês, ele fala sobre a nossa esperança, sobre Jesus que vai voltar. E esse é o nosso anseio. Nós, como adventistas, como cristãos, aguardamos a volta do nosso amigo Jesus. E eu falo para vocês, Maranata. E vocês respondem para mim, o Senhor logo vem. Mas eu quero que vocês cantem esse louvor, querendo que Jesus volte para acabar com tudo isso, para não ter mais pandemia, para não ter mais separação, para não ter mais distância social, nada disso. Iremos viver junto com esse Jesus maravilhoso. Poderemos abraçar os nossos amigos, poderemos rever aqueles entes que já perdemos. Então louve o Senhor, peça a Ele que Ele volte. Esse Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Ouve conosco este hino que é tão gostoso de cantar. Maranata. Salvação e a ti me
no próximo louvor que iremos cantar, ele disse que vim para adorá-lo. E você também terá a oportunidade de devolver o seu dízimo, de doar a sua oferta. Fique à vontade, mas louve conosco. Louve esse Deus que merece nossa honra, glória e louvor. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos orar agora ao nosso Deus. Louvamos.
Louvamos o Senhor, porque temos a oportunidade de retornar à adoração na Tua casa, Senhor. Por isso estamos felizes neste sábado, com todos os cuidados, mas estamos aqui e o Senhor tem nos protegido até este momento, como são as Tuas promessas. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque sabemos que isso não é nenhuma novidade para nós. Sabemos, nós conhecemos os sinais que o Senhor tem reportado para nós, por isso estamos felizes, porque sabemos que as coisas estão acontecendo e nós não estamos sendo pegos de surpresa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe os Teus filhos onde eles estiverem nesse dia. Também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e outros canais, que o Senhor possa cuidar de cada um também e de cada familiar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesse momento venha inspirar o Teu Filho, o Pastor Fernando, para que ele possa trazer essa mensagem para nós e que essa mensagem possa encontrar acolhida em nosso coração e possa, Senhor, contribuir na transformação daquilo que precisamos fazer em nosso ser. Nos abençoe e nos guarde, é o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para você que ainda não conhece, nós temos aqui hoje o pastor Luiz Fernando, nosso pastor distrital, que vai trazer as verdades bíblicas para nós. Pastor, que Deus o use. Um feliz sábado a todos. Você está feliz por estar neste lugar nesta manhã? Eu sei que você estava ansioso na sua casa. Já há vários sábados temos acompanhado os cultos pelas redes sociais e diversas iniciativas que temos tido em nossa igreja para podermos, neste dia especial, o sábado, adorarmos a Deus mesmo que em nossos lares. Fico feliz realmente de ver a igreja, os bancos, pessoas sentadas, enfim, isso realmente é motivo para darmos graças a Deus pela oportunidade e pela condição que Ele nos dá de nos reunirmos. Meus queridos amigos e irmãos que estão em casa assistindo pela nossa página, pela página da igreja no Facebook, queria dizer para você que nós estamos ansiosos para que logo você também esteja aqui conosco, aqui neste lugar, nessa casa de oração, casa de Deus, a nossa casa. Este é o lugar para estarmos todos os sábados louvando e adorando o nosso Senhor, aquele que nos mantém, aquele que sustenta as nossas vidas. Bom, você veio aqui para adorar ao Senhor, já adoramos através dessas lindas músicas que foram apresentadas aqui, cantamos louvores a Deus. Agora é hora de adorarmos a Deus abrindo nossa Bíblia e estudando a sua palavra, conversando com alguns dos amigos aqui da igreja, comentando sobre a forma que estávamos tendo os nossos cultos via redes sociais aí, via canais YouTube, Facebook, Instagram e outros. Ele comentou comigo: pastor, eu estou sentindo falta de sentar no banco da igreja para ouvir uma mensagem pregada. Ele usou a expressão feijão com arroz, né, daquele que alimenta realmente. Tenho certeza de que Deus e o Espírito Santo nesta manhã quer falar algo que toque realmente o nosso coração, uma mensagem que realmente nos aproxime mais dele. Então, se você agora está com a sua Bíblia, você poderá abri-la então, e o texto que vamos estudar nesta manhã está no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 3. Êxodo, capítulo 23, versículo 3. Você pode abrir sua Bíblia aí. Ok. Nós encontramos neste verso que está perto aí na sua Bíblia,
um mandamento. E este mandamento, ele fala sobre preeminência. Este é o tema da mensagem desta manhã. E você vai entender o que significa esta palavra e o significado e a importância que ela tem no contexto das nossas vidas. Existem coisas importantes nessa vida que a gente precisa realmente dedicar tempo, esforços, e a Bíblia deixa claro que tudo o que contém este livro é importante para as nossas vidas. Mas há uma coisa neste livro, há um texto, alguns textos neste livro, realmente nós precisamos dedicar mais tempo para compreender. Aliás, o salmista já dizia que havia prazer nele em contemplar, em estudar, em conhecer a lei do Senhor. E estamos então nesta série de estudos, prioridades, e hoje gostaria então de compartilhar com você o primeiro mandamento da lei de Deus. Você pode ler comigo aí na sua Bíblia. O versículo 3 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ou talvez na sua Bíblia aí esteja escrito diante de mim. Esse mandamento, ele, você sabe, foi entregue por Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Essa não foi uma mensagem entregue a um profeta. Deus, com o seu próprio dedo, escreveu e entregou a Moisés. E este mandamento, então, está lá no Antigo Testamento. Ele realmente é algo muito importante e é nele que eu gostaria de meditar com você nesta manhã. Nós encontramos este mesmo mandamento no Novo Testamento. Ele está em Mateus capítulo 22, versículo 37. Ele diz assim, olha, palavras de Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esses dois versos, eles são similares e eles dizem a mesma coisa. O princípio contido no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele está sendo apresentado agora aqui por Jesus no Novo Testamento. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer com o primeiro mandamento está explicado por Jesus aqui. Então, Deus ordena, pede, clama para que nós o amemos de todo o coração. Nós temos enfrentado muitos problemas nesses dias de crise, e eu fico pensando, existem muitas coisas que as pessoas estão procurando estudar, conhecer, profecias, enfim, uma busca muito grande, né? Está havendo aí para conhecer o que a Bíblia diz, e eu acho que o que há de mais importante nesses dias é entendermos que não há nada melhor, não há nada mais importante para você fazer do que entender, do que exercitar, do que praticar este mandamento. Tudo pode acontecer de ruim na nossa vida. Você talvez não consiga ser fiel a Deus em todas as coisas. Talvez a tua religião, a tua igreja, o teu nível espiritual, você possa olhar para você e pensar que você está devendo alguma coisa para Deus. Mas sabe, esta manhã eu queria dizer para você que se você fizer isso, que esse mandamento ensina, todas as outras coisas se tornarão muito fáceis e a paz em seu coração irá acontecer. Você terá paz. Não há nada mais importante para Deus do que esse mandamento. É o primeiro mandamento da lista de 10. Portanto, ao Deus colocá-lo em primeiro lugar, ele está no topo da lista e ele é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo pode ser
entre aspas, negligenciado por mim nessa vida? Posso não realmente ser aquele crente, aquele cristão que gostaria de ser, que a igreja gostaria que eu fosse, ou que Deus gostaria que realmente eu fosse. Mas sabe, o amor a Deus é o que há de mais importante para nós, como religiosos, como crentes, como cristãos. Amar a Deus. Todas as outras coisas que nós fazemos para demonstrar a nossa religiosidade, ela perde o valor se não amamos verdadeiramente a Deus. Portanto, todo conhecimento que a Bíblia pode oferecer para você, se há algo que você precisa aprender, está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, este mandamento, ele nos ensina esta máxima que está aqui, você pode acompanhar aqui a imagem no telão. Ame e confie em Deus acima de qualquer outra coisa. Este é o princípio desse mandamento. Amar a Deus, é isso que Ele deseja. Ele quer ser amado. Este é o desejo de Deus sobre todas as suas criaturas. Deus é amor, Ele deseja ser amado. Bom, dá uma olhada nessas imagens. Não sei se você de casa consegue ver, mas aqui nessa imagem existem coisas que nós gostamos, que nós amamos, que nós adoramos, muitas delas. Todos nós temos uma tendência natural, Deus nos criou assim, de amar as coisas, de gostar das coisas. E eu sei que você gosta do seu trabalho, eu sei que você gosta da sua casa, eu sei que você gosta do seu carro, gosta do dinheiro que pode providenciar tudo isso para você. Tudo isso é importante. Não há nada de errado em buscarmos essas coisas que nos fazem felizes. Uma família, um lar, uma esposa, filhos, tudo isso nos fazem felizes. Amamos essas coisas. E sabe, quando esse mandamento nos ordena a colocar Deus acima de todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, é porque estas coisas podem se tornar ou tomar o lugar de Deus na nossa vida. Podemos amar mais estas coisas do que o próprio Deus, aquele que nos dá estas coisas. Portanto, enquanto nós não colocarmos Deus acima de todas estas coisas, não amarmos Deus acima até mesmo talvez da coisa que você mais ame nesta vida, que seja o seu cônjuge ou seu filho, Deus precisa estar acima de tudo. Este é o princípio deste mandamento. Por que Deus colocou esse mandamento na Bíblia? Porque Ele deu esta ordem: não terás outros deuses diante de mim. É porque Ele sabe que nós fomos criados para amar. E o pecado trouxe um problema nisso. Porque nós podemos ter um amor distorcido, e o amor dedicado a algo nocivo pode trazer consequências ruins, terríveis para a gente. Por exemplo, uma filha, quando está apaixonada por um rapaz, ou o contrário, o pai logo fica preocupado, a mãe fica preocupada. Por quê? Porque o pai quer a felicidade da sua filha, do seu filho. E ele sabe e fica preocupado, por exemplo, quando vê um namorado maltratando a sua filha. Quem sabe até mesmo agredindo, batendo. Eu tenho certeza que se você fosse o pai dessa menina, você ficaria aterrorizado ao ver a sua filha dedicando o seu tempo, dedicando o seu amor para uma pessoa que no final das contas irá decepcioná-la. Você sabe a dificuldade que há no relacionamento em que uma pessoa ama e lança realmente, dedica todo o seu amor a uma pessoa que não corresponde a esse amor, que se aproveita desse amor e que, enfim, pode causar realmente, pode magoar, pode trazer dor, tristeza, sofrimento. Que pai não se preocuparia com um namoro assim? E este pai poderia conversar com a sua filha, poderia tentar convencê-la de que esse rapaz
serve para ela, não presta, que irá trazer dificuldades. Poderia tentar convencê-la realmente, dizendo: olha, imagina, se no namoro ele já bate em você, imagina quando casar. Essa história se repete porque quando uma pessoa ama de verdade, ela parece que fica cega. E mesmo apanhando, o amor continua. E até um casamento pode se concretizar aqui, e essa pessoa pode realmente demorar anos e anos para entender, para cair em si, para perceber que este amor que ela está devotando para aquela pessoa está sendo algo prejudicial para ela. As coisas dessa vida, quando nós nos dedicamos a elas, podem ser coisas boas. Um casamento é algo bom, um carro é algo bom, as coisas que nós temos nessa vida são coisas boas. Mas quando nós dedicamos todo o nosso amor a essas coisas, elas nos decepcionam. E certamente muitas pessoas se decepcionam quando colocam realmente no pedestal algo que no seu coração ela formou aqui. Isso realmente é algo maravilhoso, isso que eu quero para mim. Amor excessivo a uma coisa ou qualquer outra coisa que não seja Deus pode trazer problemas, infelicidade, tristeza, dores para a vida de uma pessoa. Bom, conhecer a Deus é necessário para que eu possa amá-lo verdadeiramente. É como um namoro. Para que o amor possa realmente crescer, para que o amor possa realmente ficar, possa prosperar, enfim, é preciso que haja conhecimento. Por isso, no namoro, duas pessoas convivem uma com a outra por algum tempo, enfim, a ponto de dizer: não é com ele que eu quero viver o resto da minha vida. Então, o convívio ele é fundamental para que eu possa conseguir amar uma pessoa. Com Deus não é diferente. E quero mostrar para você esse verso de João capítulo 14, versículo 8. Nós encontramos aqui as palavras de Filipe, um dos discípulos de Jesus. Conviveram com Jesus 3 anos. E claro, Deus estava preocupado ao vir a este mundo na pessoa de Jesus em estabelecer um convívio com o ser humano para que o conhecesse verdadeiramente, para que conseguissem amá-lo verdadeiramente como o mandamento ordena. E Jesus convivendo com eles momentos antes de ser levado à cruz e ser morto, ele estava com os discípulos e já havia ouvido as juras de amor de Pedro ao perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E claro, o que Pedro disse ecoou o que os demais discípulos também sentiam por Jesus. Agora, Filipe em algum momento perguntou estas palavras para Jesus que realmente o constrangeu. Ele disse: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Essas palavras, essa pergunta feita por Filipe, ela traz um questionamento interessante, importante para mim e para você. Talvez essa pergunta de Filipe seja a primeira pergunta que alguém que ouve falar de Deus venha fazer. Se Ele realmente existe, se Ele quer ser amado por mim, por que Ele não aparece? Por que Ele não vem conviver comigo, como as pessoas com quem eu estabeleço uma amizade? Por que Deus está tão distante? Eu acho que eu conseguiria amar este Deus melhor se Ele aparecesse para mim, se Ele conversasse comigo todos os dias. Talvez é isso que estava no coração de Filipe, ao perguntar: Jesus, tudo bem, o Senhor é o Filho de Deus, mas a gente tem uma curiosidade aqui, a gente queria conhecer este que tanto você fala dele, o Pai. Por que Ele não aparece? Mostra-nos o Pai. Esse foi o anseio apresentado por Filipe, o anseio talvez de todas as pessoas que vivem neste mundo. Se Deus existe, onde está Ele? Mostra-nos Ele. Filipe não perdeu a oportunidade ao ver Jesus, o Filho de Deus, na sua frente e pedir isso para Ele: mostra-nos o Pai. Este que tanto nos ama, este que o próprio Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é que deu o seu Filho para vir morrer pelo pecador. Então, se Deus nos ama tanto, por que Ele não aparece? Ele não vem conversar com a gente. Eu quero conhecê-lo. Para poder amá-lo, eu preciso conversar, conviver com Ele.
este anseio de Filipe é um anseio, talvez, de todos nós. Agora, talvez você tenha curiosidade, realmente, essa mesma curiosidade de Filipe. Posso estar falando para você que já pensou nisso, gostaria realmente de conviver com esta pessoa. Esta foto que você está vendo aí é uma imagem muito interessante. A Ellen White, ela visitava muito, algumas vezes ela visitou a família de Abby Kellogg, e ela sempre contemplava na parede da sala essa gravura, esse retrato, pintura feita por John Sertain em 1866. Ela, todas as vezes que ela parava, que ela entrava na casa, ela contemplava, ela dizia assim: olha, esta figura, essa imagem de Jesus, ela é a mais parecida que eu já vi com o Jesus que tem sido me mostrado em visão. E é claro que isso que ela disse marcou essa imagem, porque ela desperta, no mínimo desperta uma curiosidade nossa, ou ela talvez sacia uma curiosidade nossa, de pelo menos saber ou conhecer o semblante de Jesus, como ele realmente é, como é esta pessoa. É muito importante realmente tornar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, alguém real para a nossa vida, para a nossa consciência. Nós temos que falar em oração com Deus, podemos conversar com Ele em oração com Deus, mas nós precisamos entender e colocar em nossa mente que Ele é uma pessoa real. Mas por que será que Deus realmente escolheu dessa maneira? Não se revelar, não se mostrar fisicamente para o homem. Eu imagino que Deus tem algumas teorias, enfim, mas eu imagino que, por exemplo, lá no Éden, quando o homem desconfiou de Deus, ao não confiar em sua palavra, que estava ali pessoalmente pronunciando aos nossos primeiros pais, ao desconfiar de sua palavra, eu imagino que despertou em Deus esta necessidade que Ele colocou o ser humano para poder ter novamente a vida eterna, ser salvo da morte neste mundo, de crer realmente em alguém que não pode ver. Se pessoalmente nossos pais não creram na palavra de Deus, agora todos nós, seres humanos, os seus filhos, precisamos crer, precisamos acreditar, confiar neste Deus. Agora, esse Deus que se revela na Bíblia, que nos deu este mandamento, para agora um pouquinho, queria convidar você para entender um pouco, tentar entender um pouco sobre essa pessoa que quer ser amado, o Deus eterno. Na verdade, todos nós somos limitados quanto ao conhecimento de Deus e sua natureza. O Ser Supremo Criador de todo o universo são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Realmente, nós não conseguimos compreender todas as coisas sobre esse ser. O que há de muito interessante é que estas três pessoas são chamadas na Bíblia de um Deus. A Bíblia diz: há um só Deus. E a explicação desta questão, porque nós conseguimos perceber claramente na Bíblia a presença dessas três pessoas, estão claramente apresentadas na Bíblia, a existência dessas três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e eles estão unidos de tal forma que nem mesmo admitem ser chamados de três deuses. Esta é uma expressão que não é aceita na Bíblia, não é aceita no cristianismo. Não existem três deuses, há um só Deus, três pessoas, mas um só Deus. E esta unidade de Deus é um atributo. Aliás, teologicamente falando, os atributos de Deus, eles são divididos entre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis.
Quais são os incomunicáveis? São aqueles atributos de Deus que são exclusivos dele, aquele que ele não transmitiu, não compartilhou com os seres criados. São eles: a onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isto nenhum ser criado por ele consegue. Este é um exemplo de um atributo exclusivo de Deus, incomunicável, que ele não transmitiu a ninguém. A onipotência. Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele não tem limites, e pelo poder da sua palavra ele pode criar do nada qualquer coisa que ele imaginar. Este mundo foi feito assim. A Bíblia relata a criação do mundo desta maneira. Portanto, a onipotência, mais um atributo de Deus. A onisciência. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o que tem no nosso coração. Ele lê o nosso pensamento. Quando nós oramos, falamos com Ele, nós podemos falar em pensamento, porque Ele está lendo, Ele está vendo tudo isso. Isso é outra coisa, que Deus também é uma característica exclusiva de Deus. A sua eternidade. Deus não tem início. Ele é o único ser que sempre existiu e sempre existirá. Esta eternidade de Deus, mais uma característica. Sua soberania. Ele reina sobre todas as coisas. Ninguém está acima dele. Ele ordena. Ele é o rei deste universo. Ele é que coordena todas as coisas, todos os mundos, todos os sistemas criados por ele no universo. Enfim, ele é soberano. Portanto, estas são as características incomunicáveis. Deus não transmitiu para ninguém. Isto é algo somente dele. Agora, a Bíblia também fala, ao procurarmos conhecer este Deus, fala que ele também tem alguns atributos. Em teologia, nós usamos esse termo, atributos comunicáveis, para entender quais são estes atributos de Deus que ele, ao criar os seres, ou ao criar a humanidade, comunicou a eles, colocou no seu coração essa característica que é dele, mas que torna, ou que tornou então o ser humano, como relata o Gênesis, semelhante a Deus. O que nos faz semelhantes a Deus? A inteligência, a bondade, a moralidade, a misericórdia, a sabedoria, vontade, justiça, santidade, a veracidade, a liberdade, a paz, a unidade e o amor. Tudo isto que essas palavras, essas características que fazem parte do caráter de Deus, ele comunica ao ser humano. E é claro, o pecado pode trazer dificuldades para a gente, e talvez não consigamos exercer ou demonstrar todos esses atributos que Deus nos deu. Mas Deus, pelo seu poder, ao restaurar o ser humano do pecado, ao obedecermos aos seus mandamentos, nós conseguimos exercitar ou praticar ou apresentar essas características que são inerentes a Deus. Portanto, o principal deles, o amor, que a Bíblia diz: Deus é amor, e Ele capacitou então a mim e a você também a amar as pessoas, amar a Ele. Nós conseguimos amar. Nós temos essa característica, foi Deus quem nos fez assim. E esta também é uma das provas que nós temos do criacionismo, porque o homem que acredita que o ser humano surgiu do nada, como podemos explicar essas características que o próprio Deus possui como algo que realmente surgiu? Essa capacidade que somente o ser humano possui é realmente algo que testifica da criação de Deus ser algo real. Bom, todos nós temos o tempo de uma vida para conhecer e aprender e demonstrar amor a Deus. Este é o propósito e esta é a condição que o homem ficou. O salário do pecado é a morte, e esta foi a sentença dada lá no Éden para o homem, o teste para o ser humano de obediência. A morte trouxe a dor, o sofrimento, o desespero.
Agora, Deus dá um período de tempo para todos nós vivermos este mundo. E esse tempo que nós temos para viver aqui, Deus lá no seu trono, Ele fica olhando, observando, do seu lado, querendo ver quais são as pessoas que conseguem, ou que querem, ou que decidem desenvolver esse amor por Ele. Sabe? A Bíblia diz que a vida eterna prometida na Bíblia, por ocasião da volta de Jesus a este mundo, ela será para uma classe de pessoas. Será para aqueles que amam Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é a condição número 1. Portanto, como nós podemos compreender que a salvação que nós recebemos para a vida eterna, para viver com Deus eternamente no céu, vem pela graça de Deus? Claro, vem pela graça de Deus, é o sangue de Jesus que pode purificar todos os meus pecados. Eu sou perdoado, portanto eu posso ser salvo. Eu posso viver eternamente com Deus. Mas como pode alguém ser salvo por Deus e reter em seu coração o amor e retribuir a Ele esse amor pelo que Ele fez? Realmente, Deus espera e dá o tempo necessário para cada ser humano viver e demonstrar esse amor por Ele ou não. Há uma história interessante que eu queria contar para você, que vai nos fazer entender o que acontece com Deus e esse anseio que Ele tem de ser amado. Essa imagem que eu estou mostrando para você aqui é de Max Lucado. Talvez você já conheça, um pastor norte-americano, autor de mais de 60 livros cristãos. Fica aí a indicação de uma boa leitura. Ele conta uma história interessante. Quero compartilhar com você essa história. É a história de um homem chamado John Bunker. Esse homem foi um jovem rapaz que viveu no estado da Flórida e ele gostava muito de ler livros. E numa biblioteca, certa vez, ele encontrou um livro muito interessante. E ele começou a ler esse livro e percebeu na capa e nas páginas várias anotações, e ele entendeu que aquela letra era letras de uma mulher. E ao ver na capa, existia ali o nome dessa mulher que havia doado este livro para a biblioteca. E ele ficou curioso, quem era essa pessoa? O livro não era muito velho, talvez essa pessoa fosse alguém contemporâneo a ele. E então ele começou a pesquisar, e ele descobriu que a senhorita Holly Smail, ela morava no estado de Nova York, e ele, nas suas pesquisas ali, conseguiu o endereço dela, e ele mandou uma carta para ela, falando que ele havia encontrado aquele livro, gostou muito do livro, achou muito interessantes as anotações que ela fez no livro, e ali começou ali uma conversa com ela através de cartas, né? Ele mandou a primeira carta e no dia seguinte ele foi convocado para servir a sua pátria na Segunda Guerra Mundial. E por mais de um ano ele esteve ali, então, na guerra, e ele, com o endereço dessa senhorita, ele, assim como os soldados na guerra fazem, ele se correspondeu com ela. E por todo esse tempo que ele ficou nos Estados Unidos, ele pôde, na guerra, ele pôde então conversar com ela através, não tinha o WhatsApp, né? Pela carta, todo aquele período, mas ele conseguiu se comunicar e conhecer essa pessoa, essa mulher. Depois de tempo, enfim, esse tempo que ele esteve na guerra, ele pôde conversar com ela através da carta, mas ele pediu uma coisa que ela nunca deu para ele, uma foto. Ele queria conhecer, ele queria saber como era essa pessoa, e ela sempre conversava e mandava mensagens, enfim, de ânimo, porém nunca mandou essa foto. Esse rapaz, ele alimentou um apreço, enfim, por essa pessoa, um interesse,
E quando ele retornou então da guerra, ele marcou um encontro. Ele disse assim: olha, eu vou aí para Nova York e eu quero conhecê-la pessoalmente. E então marcou ele um encontro na estação central de Nova York. Estava então agora John com o seu uniforme ali, aguardando esta pessoa, e ele tinha combinado com ela o seguinte: como é que eu vou poder saber quem é você ali no meio da estação central, uma grande estação, enfim, muita gente. E ela havia combinado com ele o seguinte: olha, eu vou estar com uma rosa na lapela, você vai me identificar por essa rosa, então você vai poder me conhecer. É claro que ele estava interessado por ela, ele queria estabelecer ali um relacionamento com ela, e o problema é que ele não conhecia a sua fisionomia. Então estava John esperando aquele momento tão especial de encontrar aquela mulher que ele tanto respeitara, tanto ouvira as suas palavras de incentivo que o mantiveram ali durante todo aquele tempo na guerra. Agora estava finalmente ele a ponto de conhecê-lo. Eu vou apresentar para você aqui as palavras que ele apresenta neste livro, de como foi esta situação. Em minha direção vinha uma jovem alta, diz ele, e esbelta. Seus cabelos loiros encaracolados caíam pelos ombros, deixando à mostra as suas delicadas orelhas. Os olhos eram azuis, da cor do céu. Os lábios e o queixo tinham uma suave simetria. E estava vestida com um vestido verde claro. Comecei a caminhar em sua direção, sem notar que não havia uma rosa em sua lapela. Quando me aproximei, um leve e provocante sorriso brotou em seus lábios. Ela me disse então: gostaria de me acompanhar, Marujo? De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção, e foi nesse momento que avistei Hollis Maynard. Ela estava em pé atrás dessa jovem. Aparentava mais ou menos 40 anos de idade. Os seus cabelos brancos estavam presos sob um chapéu surrado. O seu corpo era roliço. Tinha tornozelos grossos. Usava sapatos e salto baixo. A moça de traje verde claro estava se distanciando rapidamente. Senti como se estivesse dividido ao meio, desejando muito segui-la, mas ao mesmo tempo desejava muito conhecer aquela mulher cujo entusiasmo me acompanhou e me sustentou durante o período em que estive na guerra. E lá estava ela. Seu rosto, redondo, pálido, estampava delicadeza, sensibilidade e bondade. Mas então eu não hesitei. Peguei o livro de capa de couro para me identificar a ela. Não seria um caso de amor, mas seria uma amizade muito preciosa. Algo talvez melhor do que um namoro, uma amizade pela qual eu seria sempre grato. Endireitei os ombros, cumprimentei-a e entreguei o livro àquela mulher. Apesar de me sentir sufocado pela amargura de meu desapontamento, enquanto lhe dirigia a palavra, disse: sou o tenente John Blanket, e você deve ser a senhora Maynard. Estou feliz por ter vindo ao meu encontro. Aceita um convite para jantar comigo? No rosto da mulher surgiu um sorriso largo e bondoso, e então lhe respondeu: não sei do que se trata, filho, mas a jovem de vestido verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar esta rosa na lapela. Ela falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante no outro lado da rua. Ela me contou que se tratava de uma espécie de teste. Essa história nos fala da sabedoria de uma jovem que queria ser amada, não pela sua aparência, mas por quem realmente ela era. Ela queria conhecer, e com esse teste certamente pôs à prova este jovem rapaz, o qual, conta a história, pôde realmente conhecê-la, amá-la, se tornar ali um casal feliz, enfim.
Joe passou pelo teste, algo semelhante ao método escolhido por Deus para salvar o ser humano, pois ele também escolheu revelar apenas o seu caráter para ser amado, não pela sua aparência. Ele quer ser amado por quem realmente ele é. Deus não quer que nós o amemos simplesmente pelo interesse. A Bíblia diz, ou tenta apresentar, o que o céu será para aqueles que forem salvos por Deus. As maravilhas do céu, elas não devem ser um motivo. Certamente não existem fotos, ou quem sabe vídeos, imagens de como realmente será este lugar maravilhoso. Apenas as palavras, olho algum não viu, mente nenhuma imagina, consegue imaginar como serão estas coisas. Deus quer ser amado, mas não pelas coisas que Ele pode oferecer, não pelas maravilhas que existem no céu. Nós tentamos criar imagens ou imaginar realmente como será este lugar, mas Deus não quer ser amado por interesse. Por isso Ele veio a este mundo, morreu numa cruz, colocou a mim e a você como prioridade número 1 em todos os problemas, em todas as questões que envolvem a sua administração deste universo. Ele olhou para mim e para você e amou a mim e a você tanto que deixou tudo para vir a este mundo, para morrer, para pagar o preço do pecado, que é a morte. Ele morreu para que eu pudesse ter a vida. Que maior demonstração alguém poderia dar para o ser humano como esta? Que melhor demonstração poderia provocar um amor maior no coração do ser humano do que o que Jesus fez morrendo na cruz? Ao morrer na cruz, Jesus colocou você como prioridade número 1 da sua vida, os seus anseios, das suas expectativas. Deus no trono, lá no céu, Ele olhou para mim e para você e nos amou tanto que colocou a gente em primeiro lugar. Será que Ele está pedindo muito com esse primeiro mandamento, ao pedir para que nós o amemos mais do que qualquer outra coisa nesta vida? Foi o que Ele fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que de mais precioso Ele tinha, o seu Filho legítimo. Não há nada neste universo que Deus pudesse amar mais do que a mim e do que a você, a ponto de dar aquele que é eterno como Ele. Deus, através da pessoa de Jesus, pôde conhecer a morte, para que eu e você pudéssemos conhecer a vida eterna. Ao dar tão grande demonstração de amor, por esse motivo, é que com toda justiça, com toda razão, Ele pode dizer para o ser humano: eu vou salvar, vai viver comigo toda a eternidade, apenas aqueles que verdadeiramente me amaram. Portanto, o amor a Deus é fundamental, é o requisito número 1 para viver a eternidade com Deus. Quem gostaria de conviver com alguém que não ama, alguém que não o tolera? Você consegue imaginar um céu, uma eternidade, Deus convivendo com os seus seres, com alguém que olha para Ele com raiva? Não, eu não gosto dele. Claro, é lógico. Deus olha para este mundo, olha para as igrejas, olha para as pessoas. Ele está procurando gente que o ame. Um Deus que é amor. Ele deseja, Ele exige ser amado. Por demonstrar tanto amor, é isso que Ele espera das suas criaturas. Apesar do pecado nos ter tornado naturalmente maus e incapacitados de amar verdadeiramente, ainda podemos desenvolver o amor em nós, através do poder do Espírito Santo. Quando abrimos este livro, quando dedicamos tempo para o estudo da Bíblia, podemos conhecer a este Deus, podemos ver, compreender o quão grande é o seu amor por nós.
É isto que gera este amor em nosso coração. É claro, mesmo sendo pecadores, pelo poder do Espírito Santo, conseguiremos amar Deus o suficiente para que Ele realmente nos salve ou seja retribuído a Ele este amor. Quero concluir essa mensagem dando 3 dicas para vocês de como amar verdadeiramente a Deus. A primeira está aqui. Ao relacionar uma coisa que conhecemos, o amor pelas pessoas que convivemos, como cônjuge talvez, podemos demonstrar amor a um cônjuge desta maneira, dedicando tempo a ele. Deus espera que eu e você dediquemos tempo também para Ele, tempo para conhecê-lo, assim como a namorada dedica tempo para conhecer o namorado. Para desenvolver esse amor, Deus também espera que dediquemos esse tempo a Ele. Uma segunda maneira é demonstrarmos que nós sentimos prazer comprando presentes para Ele. O namoro é assim, no dia dos namorados, no dia do aniversário. Você vai lá na loja, compra um presente, aqueles bem bons assim. Quando você chega para ela, você vê um sorriso. Não tem dinheiro que pague um sorriso de uma namorada feliz, com um presente que você pode dar, que você compra, enfim. Um rapaz que ame verdadeiramente sua namorada não conterá o orçamento do seu bolso para comprar realmente um presente que irá impressionar. Eu sei que muitos dos que estão aqui já passaram por esse sentimento, talvez tenham perdido um pouquinho esse gosto, mas eu lembro muito bem desse sentimento, o tempo de namoro em que gastava dinheiro realmente, com todo prazer, comprando presentes para uma namorada. Sabe, quando nós somos fiéis a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nós estamos fazendo algo semelhante para Deus. Assim como a namorada ou como um namorado não sente tirar um alto valor do seu bolso para comprar um presente bom para sua namorada, assim quando nós devolvemos o dízimo, a oferta a Deus, nós estamos comprando de certa forma um presente a Ele, estamos usando esse mesmo princípio, demonstrando um amor a Deus, dizendo: o Senhor realmente é importante para mim e vale a pena o dinheiro que eu estou investindo nesse presente para o Senhor. E a terceira forma está aqui, ó, é claro, fazendo a vontade daquele que você ama. Você consegue imaginar um relacionamento com uma pessoa que não faz nada do que você gosta? Você já imaginou um casamento, a esposa sabendo das coisas que ele não gosta de comer e ela fazendo somente aquilo que ele não gosta de comer? Ela não faz nada do que ele gosta, só o que ele não gosta. Dá para desenvolver, fazer crescer um relacionamento? Assim não tem como. Fazer a vontade do outro, esta é uma forma de demonstrar amor. E é assim que Deus diz estas palavras que está em João capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, se vocês me amam, obedeçam a minha vontade. Se você sabe o que Deus gosta que você faça, se você o ama, você fará. E as coisas que Ele não gosta, certamente você vai deixar de lado. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: todavia está escrito: olho algum não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você poderá um dia conviver face a face com esse Deus. Você poderá conversar com Ele face a face. Mas como a história que eu contei, a ilustração, Deus quer realmente conhecer o que tem no seu coração, qual é o seu interesse por Ele, se você o ama verdadeiramente. E são estes que viverão a eternidade com Deus nas mansões celestiais. Concluo com esta ideia: ame, confie e entregue-se a Deus acima de qualquer coisa, e você se tornará o templo dele, pois Ele habitará em você, e todas as pessoas que convivem com você poderão conhecê-lo e amá-lo. Que Deus nos abençoe, que possamos retribuir esse amor
demonstrou a nós, possamos retribuir todos os dias da nossa vida neste mundo. Eu desejo em nome de Jesus.
demonstrado por Deus para cada um de nós, juntamente com o poder do Teu Santo Espírito habitando em nós, nos dará poder para obedecermos ao Senhor em todas as coisas, para dessa maneira demonstrarmos o nosso amor a Ti. Portanto, Senhor, ao nos despedirmos nessa manhã, pedimos que esse Espírito permaneça em nós, que o Teu amor permaneça em nós, e Te pedimos todo o poder que Ele pode nos dar para todos os dias das nossas vidas demonstrarmos amor pelo Senhor. É isso que desejamos, é isso que esperamos, é isso que queremos, Senhor, de Ti nesta manhã te pedimos. Em nome de Jesus.